Uma semana antes da crucificação de Jesus, no domingo anterior, Jesus é morto numa sexta, no domingo anterior, Jesus entra em Jerusalém triunfante. Ele é aclamado como um rei. Jesus entra em Jerusalém e as pessoas clamam a ele dizendo: Hosana, filho de Davi, que é um título que era dado ao Messias, né? Esperado. E eles balançam os ramos e põem as túnicas no chão, como se Jesus fosse um rei. Era assim que eram recebidos os reis depois das lutas, né? Os reis iam, lutavam, venciam, e quando voltavam o povo balançava os ramos, colocavam as túnicas para ele passar. Então Jesus entra em Jerusalém uma semana antes de ser crucificado, aclamado como rei. Porque ele ficou muito popular, porque ele fez grandes sinais, porque todos viam que ele era o Messias. Jesus é aclamado rei e filho de Davi. Conquista Jerusalém, que é sinal de sua igreja. Então Jerusalém vê, ele é o rei. E isso é um sinal do que seria a igreja. Que a igreja é este povo que vê, que é o lugar onde Jesus se entregará. Jesus conquista Jerusalém pela humildade, que dá testemunho da verdade. Interessante isso. Jesus não conquistou Jerusalém na força, na porrada. Não conquistou porque ele fez grande coisa. Não, ele foi dando testemunho da verdade, sendo verdadeiramente Deus. Ele, porque é verdadeiramente Deus, conquista. Porque quando você diz a verdade, os homens escutam. E aí é que está, meus amigos. Aí é que está. Nós só podemos ser conquistados por Deus se vemos a verdade dele. Mas isso necessita que nós rezemos e meditemos. Mas também nós só conseguimos conquistar os outros para Deus se nós vivemos de verdade. Não há como conquistar os outros para Deus se nós não vivemos uma vida segundo Deus. Então Jesus ali dá um sinal também, já que ele aceita ser aclamado como rei. Jesus mostra que ele é rei. Ele é o rei esperado. Mas este reino acontecerá na Páscoa. Quando Jesus ressuscitar, ali será o reino dos céus. Por que Jesus foi condenado? Né? Jesus, pelo menos o porquê que os judeus daquele tempo justificaram seu ódio a Jesus. Jesus não veio abolir a lei, mas levá-la à perfeição, revelando seu sentido último e resgatando as transgressões contra ela. Então, teve todo o Antigo Testamento. No Antigo Testamento já tinham leis. O povo judeu já seguia uma série de regras. Jesus não vem mudar estas leis. Jesus vem levá-las à perfeição. Então Jesus vem mostrar, porque ele é Deus, ele sabe o certo. Então Jesus vem mostrar como ela deveria ser vivida plenamente. Revelando seu sentido último. Né? O que estava guardado no coração de Deus quando veio aquela lei. E resgatando as transgressões contra ela. Então, desde sempre, os homens falham, pecam, erram, matam, traem a vontade de Deus. E Jesus veio exatamente mostrar como a lei deveria ser vivida e pagar todas as vezes em que ela foi traída. E aí existem duas coisas que Jesus faz, dois pilares sobre as quais os judeus realmente arrumaram problemas com Jesus. O primeiro é Jesus e o templo. Existia um templo em Jerusalém que era o lugar onde todos deveriam adorar a Deus. Existiam as sinagogas, que eram as igrejas locais onde você podia falar da palavra de Deus, das escrituras, mas não se podia fazer sacrifício. Não se podia adorar a Deus ali. Adorava-se a Deus em um templo único em Jerusalém, que era o templo de Jerusalém. Jesus vai a este templo, Jesus venera este templo, Jesus respeita este templo a ponto de um dia ele expulsar os homens que transformaram o templo num lugar de comércio. Jesus amou o templo, mas o templo é uma pré-figura do mistério de Jesus.
Até ali os homens tinham de adorar no templo, mas a partir de Jesus não será mais assim. Agora os homens terão de participar do corpo de Jesus. Não é só adorar no templo, é participar dele, da vida dele. Então um dia Jesus está no templo e ele diz: este templo vai ser destruído e não ficará pedra sobre pedra. Essa profecia inclusive se concretizou, aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Né? Os romanos invadiram Jerusalém, destruíram quando era Ciro o imperador romano. Mas Jesus diz que o templo será destruído, e ele realmente será, para mostrar que vem um novo templo, anunciando que seu corpo será o templo vivo e definitivo. Jesus é o templo verdadeiro. A igreja é o templo verdadeiro porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas quando Jesus diz isso, diz que o templo será destruído, inclusive Jesus diz: destruir este templo e eu reconstruirei em 3 dias, porque ele morrerá e ressuscitará no 3º dia. E aí o novo templo, o templo definitivo, está reconstruído. Isso deixa os judeus muito bravos, porque é como se Jesus estivesse desrespeitando o templo. E a segunda coisa é que Jesus faz 2 coisas. Ele age 2, não só, mas principalmente, como se ele fosse Deus. Então Jesus perdoa pecados. Existe uma passagem em que ele diz para um coxo, né, um paralítico, ele diz para ele: e os seus pecados estão perdoados. E os seus pecados estão perdoados. E os judeus dizem: não, você não pode, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. Jesus perdoa os pecados. E isso é coisa que só Deus pode fazer. Só Deus pode perdoar pecados. Então os judeus odeiam a Jesus, falam: você não pode fazer isso porque você é um homem. Jesus também age no sábado. Então ele faz coisas no sábado, coisa que é proibida para os judeus. Mas ele diz: eu sou o Senhor do sábado. Né? Jesus diz. Então Jesus age como Deus. Mas ele age porque ele é de fato Deus. Mas ao invés de aceitarem isso, os judeus o odeiam, porque ele não é Deus como eles queriam. Então eles têm a ele como um blasfemo. Então Jesus desrespeitou o templo e se fez como Deus. Essas são as 2 grandes justificativas para o ódio culminante dos judeus. É importante dizer que os judeus em si não são unicamente responsáveis pela morte de Jesus. Claro que eles tramaram e mataram Jesus, mas o catecismo diz: todos os pecadores são autores da morte de Jesus, em especial os cristãos, porque nós o conhecemos e mesmo assim o renegamos e mesmo assim o traímos. Também é importante dizer que não foi apenas um acaso que levou Jesus à cruz. É parte do mistério de Deus, mesmo que os que entregaram agiram livremente. O que quer dizer? Deus quis que Jesus aceitasse a morte por amor. Aí você vai dizer: então, os homens que traíram Jesus, Judas que traiu Jesus, os homens que mataram, então você não pode falar nada deles, eles estavam só cumprindo a vontade de Deus. Mas não é assim. Os homens escolhem ser maus. Eles o traíram livremente, não deveriam ter feito. Mataram a Deus. Mas Deus vê todas as coisas. E permite tudo o que quer para realizar o seu projeto de salvação. Então, Deus consegue tirar o bem do mal. Então, quando nós pecamos porque queremos, mas Deus permite. E Deus pode tirar um bem daquele mal. Deus pode nos tornar ainda mais fortes depois do mal que nós fizemos. Aquele que é justo, que é Jesus que é o justo, se fez pecado por nós pecadores, para nos tornar justos na sua justiça. Jesus é justo e santo. Nós somos maus, traidores. Mas Jesus, que é justo e santo, pagou, se fez pecado, morreu como um pecador, para que nós, recebendo os frutos do seu sacrifício, possamos ser justos como ele. Nós somos reconciliados com Deus pela morte de Jesus. Ao se entregar, o Filho manifesta
o desígnio de amor benevolente que tem para nós o Pai. Amor que antecede qualquer mérito nosso. Quando Jesus veio para morrer, você vê que o plano de Deus para nós não é um plano de sofrimento, no sentido de que Deus é mau, Deus é um imperador que decidiu autoritariamente que nós íamos fazer isso e aquilo, e assim nós poderíamos chegar ao céu, porque Ele é poderoso e quer mostrar o seu poder. Não. Deus nos ama ao ponto de entregar o seu Filho para morrer por nós. Então, quando Deus escolhe um plano para nós, Ele escolheu um plano de amor, né? Um amor benevolente, um amor que quer o bem de cada um de nós. E amor que antecede qualquer mérito nosso. Veja, nós somos pecadores, nós ainda podemos trair o Senhor, mas antes que nós escolhêssemos ou não fazer o bem, Deus decidiu fazer o bem e pagou os nossos pecados. Nós podemos ainda recusar, nós podemos ainda decidir ir para o inferno, mas Deus, antes que nós escolhêssemos, decidiu fazer o bem, decidiu nos ajudar. Então, veja, Deus não esperou os nossos méritos, decidiu fazer o bem para nós. E este amor não exclui ninguém. Todos podem participar deste amor. Entretanto, apesar de Jesus ter morrido na cruz e ali ter consumado sua vida, toda a vida de Cristo é oferta ao Pai. Desde que foi concebido, tudo, eu até falei sobre a obediência, mas tudo que Jesus fez, desde que ele era um feto na barriga de Maria, todos os pensamentos, os sentimentos, as ações, tudo foi oferta a Deus. Quando Jesus serrava uma madeira para fazer uma mesa, ele estava oferecendo aquilo a Deus. Quando Jesus era obediente a seus pais, ele estava oferecendo aquilo a Deus. Quando Jesus ia ao templo, ele oferecia aquela oração a Deus. Quando Jesus varria o chão, quando Jesus trabalhava, quando Jesus cozinhava, quando Jesus abraçava seus amigos, quando Jesus conversava, tudo é oferta a Deus. Jesus desejava a paixão. Jesus veio por um motivo, para nos salvar. E Jesus sabia que terminaria na cruz. E Jesus desejava a cruz, apesar de sofrer, porque ele era humano. Ele é humano. Ele é humano e divino. Ele é Deus e homem. E o desejo da paixão anima toda a vida de Cristo, pois sua paixão é a razão de ser da sua encarnação. Então Jesus veio por isso. Então toda a sua vida concorre para a crucificação. Jesus, em sua parte humana, porque Jesus é Deus e Jesus é homem, tem corpo, alma, sangue e divindade. Então corpo, alma e sangue é a parte humana. Jesus, em sua humanidade, abraça livremente o amor redentor do Pai e se torna instrumento livre e perfeito de seu divino amor. Jesus, sendo humano, abraça o amor do Pai. Deus que ama e quer salvar os seus filhos. Jesus, sendo filho, sendo homem, sendo Deus, mas sendo homem, aceita a vontade do Pai. Ele também quer amar, ele participa do amor de Deus. Então, na Quinta-feira Santa, antes de acontecer a crucificação acontece na Sexta-feira Santa. Na quinta-feira, Jesus antecipa a oferta livre de sua vida e institui a Eucaristia e o sacerdócio para ser entregado. Na última ceia, na última refeição que ele fez com os apóstolos, que é a Santa Ceia, Jesus pega um pão, dá graça e diz: tomai e comei, este é o corpo que será entregue por vós. Depois ele pega o cálice com vinho e diz: este é o sangue da nova e eterna aliança, o sangue será derramado por vós e por todos. Fazer isto em memória de mim. Então ele disse para os apóstolos: fazer isto. O que é aquilo? Ele fala assim: este é o meu corpo que será entregue, este é o meu sangue que será derramado. Onde é que Jesus entregará o corpo? Onde é que Jesus derramará o sangue? Na cruz. Aquilo que Jesus faz na Santa Ceia é instituir a Eucaristia, que é a missa. E ele institui a Eucaristia e o sacerdócio, porque ele institui o sacramento e diz quem vai fazer. Ele diz: vocês, fazer isso em memória de mim. São os 12 apóstolos. São os primeiros bispos, os primeiros padres ordenados. Só eles podem fazer isso. Jesus antecipa aquilo que vai fazer na sexta. É lá que ele vai entregar o corpo, é lá que ele vai entregar o sangue.
E é isso que vai ser atualizado em todas as santas missas na história. Em toda missa que você vai, é atualizado o mesmo sacrifício de Jesus na Sexta-feira Santa. Termina a Santa Ceia, Jesus sobe com os apóstolos, com 11 deles, porque um é Judas e Judas saiu da ceia para trair Jesus. Jesus sobe até o Getsemane, né, que é o Horto das Oliveiras, e lá ele começa a se angustiar, porque ele começa a ver que vai todo o sofrimento que será a paixão. E depois ele começa a ver todos aqueles que vão trair, todos os pecados que aconteceram antes, todos os pecados que vieram depois, e começa a sofrer a angústia de ter de pagar por tudo aquilo. Mas Jesus faz uma oração belíssima. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus reza e diz ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porém, não se faça o que eu quero, e sim o que tu queres. O que é o cálice que ele está falando? É o sofrimento que ele vai viver na paixão. E aí ele diz: não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. E ele reza isso 2 vezes. A terceira vez que ele vai rezar, ele diz: Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu beba até o fim. Então veja, na última ceia, Jesus pega um cálice e diz: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. No Horto das Oliveiras, Jesus aceita derramar aquele sangue. O sacrifício de Cristo conduz os homens à comunhão com Deus. Então Jesus vai se sacrificar para nos botar em comunhão com Deus de novo. Substitui a nossa desobediência com a obediência dele. Nós que somos desobedientes a Deus, fomos remidos por aquele Deus que se fez obediente quanto homem. Jesus é crucificado, traído, esquecido por todos, crucificado sozinho. Mas o que dá valor àquela cruz não é o sangue e o sofrimento, mas o amor. Diz o catecismo: o amor é que dá valor a todo aquele sacrifício. Por que nós podemos dizer que aquilo nos remiu? Porque Jesus não foi simplesmente traído. Não é simplesmente que ele sofreu. Se Jesus tivesse lutado para tentar fugir e aí tivesse sido acertado com um machado, aquilo não teria valor. Porque não é entrega, é traição. Agora Jesus se entregou. Jesus não morreu simplesmente porque foi traído. Jesus quis morrer para nos amar. Então o amor de Jesus vai até o fim, vai até o derramamento completo. E este amor nos impele. Nos impele. E aí existe uma última coisa, que é: Jesus é Deus. Por isso Jesus conheceu todos os homens de todos os tempos. E com aquele coração humano, Jesus pôde amar a cada um de nós. Jesus é a perfeição dos homens, por isso ele representa todos nós, mas ele também amava a cada um de nós e conhecia cada um de nós. E é por isso que ele pode se entregar por cada um de nós e por cada um dos nossos pecados. Jesus amou a todos nós, a cada um de nós. Então Jesus morre e é sepultado. Quer dizer isso? Jesus foi colocado num sepulcro, né? Antigamente, os judeus não enterravam os corpos, eles colocavam ele num sepulcro, que é como se fosse uma caverna. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus morreu mesmo. Jesus não aparentemente morreu, ele morreu mesmo. Aquele Deus que se fez homem morreu de verdade. Aqui, durante um dia todo, né, da sexta-feira à tarde, 3 horas da tarde, até a hora da ressurreição, que é na noite, na madrugada do domingo, então 1 dia e meio, Jesus esteve morto de fato. Morto como todos os mortos. Isso é um sinal, inclusive, do descanso de Deus. Né? Jesus, na criação, você deve saber, Deus criou o mundo em 7 dias, dizem todos. Na verdade, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Quando ele viu que tudo era bom, ele descansa. Jesus cumpriu toda a sua missão redentora. Fez tudo o que tinha para fazer. Então ele descansa na morte. Não descansa absolutamente, porque na verdade Jesus trabalha mesmo na morte. Mas descansa.
A sua pessoa divina permanece, entretanto, assumindo tanto o corpo e a alma. Então Jesus está morto. O que é morrer? Morrer é separar corpo e alma. Nós temos corpo e alma. Quando o corpo e a alma se separam, nós morremos. O corpo morre. Jesus morreu. Mas Jesus estava unido. Deus, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, está unida àquela pessoa. Então, tanto a alma de Jesus quanto o corpo de Jesus permanecem unidos ao Santo Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso ela não pode permanecer deste modo, separada. Então, o próprio Deus a unirá de novo. Mas acontece uma coisa durante o sábado de Aleluia, que é o sábado do silêncio, que é o sábado em que Jesus estava no sepulcro, que é a alma de Jesus separou do corpo. Para onde foi a alma de Jesus? Foi para onde iam todas as almas de todos os mortos até o dia que Jesus morreu. Para onde iam? Para onde vão aqueles que morrem sem estar em comunhão com Jesus? Para o inferno. Só que no Antigo Testamento, que ainda não havia salvação, então Jesus não tinha morrido por nós, então não tinha salvação. No Antigo Testamento houveram muitos homens justos, apesar dos seus pecados. Então Davi foi um homem muito santo. Moisés, Abraão, esses que eu falei, Elias, o próprio Adão, depois de que foi expulso do paraíso, fez muita penitência, quis voltar para Deus. Então, foram homens que morreram querendo ver Deus, fazendo o seu melhor, correspondendo a homens justos, mas que porque não tinham um sacrifício, eles não podiam ser salvos, porque não podiam pagar as suas dívidas com Deus. Estes justos que morreram antes de Jesus, inclusive São José, São João Batista, onde eles estavam? Eles estavam no inferno também. Mas eles estavam num lugar no inferno em que não havia sofrimento. Eles estavam lá, separados do amor de Deus, separados da face de Deus. Mas não estavam sofrendo porque eles foram justos. Lá é chamado de a mansão dos mortos, ou o seio de Abraão. É um lugar onde eles esperavam a vinda do Messias. Então a alma de Jesus, quando separada do corpo, desce aos infernos. Para quê? Porque esse é o caminho comum de todas as almas. Jesus assumiu tudo aquilo que era comum a todos os homens. Jesus quis nos salvar completamente. Então ele desce à mansão dos mortos, mas ele não desce como todos os outros. Porque a alma daquele Cristo, daquele homem, não é qualquer alma, é a alma do nosso Salvador. É a alma do Deus que se fez homem. Então ele desce para proclamar a boa nova aos espíritos aprisionados lá. Então vejam, Jesus evangeliza aqueles que estavam lá. Jesus foi dizer para eles o que nós estamos aqui falando para vocês, o que contaram para nós, que Ele é o Salvador, que Ele é o Santo, que Ele é o Deus que se encarnou, que Ele morreu por nós. Jesus desce aos infernos para dizer às almas justas: chegou o dia da redenção, sou eu o Salvador. Diz no canto do sábado de Aleluia, diz assim: ó feliz culpa de Adão que mereceu tão grande Redentor. Adão estava lá esperando Jesus. Jesus vai salvar as almas santas. A salvação de Cristo se estende a todos os homens de todos os tempos e de todos os lugares. Que loucura, né? Jesus, quando desce aos infernos, ele salva. Você vê que a salvação de Deus se estende não só aos homens daquele tempo, como a todos os homens antes, de todos os lugares, de todos os tempos, e que nos alcançará até hoje. Jesus salva a todos e vence a morte. Agora, o diabo não é senhor da morte mais. Agora a morte pode ser santa. Agora você pode morrer e ser santo. Antes não. Antes você morria, estava na mão do diabo e ia para o inferno. Mas a partir que Jesus desceu à mansão dos mortos, nós podemos morrer para ir para o céu. Então, no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Isto é primeiramente um evento histórico. O que quer dizer? Isso aconteceu de fato. Isso não é história da carochinha. Primeiro porque os apóstolos encontram um sepulcro vazio. No domingo de manhã, Maria Madalena e as outras mulheres vão até o sepulcro. Quando chegam lá, o sepulcro está vazio. Não tem homem lá. Elas chamam Pedro e João. Pedro e João vão até lá, encontram o sepulcro vazio e o santo sudário, né, a veste que estava no corpo de Jesus, enrolada, dobrada. Ora, alguma coisa tinha acontecido
De fato, alguém viu o sepulcro vazio. Porém, depois disso, Jesus aparece ressuscitado muitas vezes. Jesus aparece uma vez para Maria Madalena, que é no mesmo domingo da ressurreição, que é o evangelho do domingo da ressurreição. Jesus aparece para Pedro, numa aparição que nós não vemos. Nós tradicionalmente acreditamos que Jesus apareceu para Nossa Senhora, por ser sua mãe. Jesus aparece aos 12 apóstolos, aliás, a 10 dos seus apóstolos, porque São Tomé não está lá e porque Judas traiu. Então os 10 estão reunidos no cenáculo, que é onde Jesus fez a Santa Ceia. Jesus aparece para eles. E ele mostra que ele está vivo só para o Espírito. Na semana seguinte, Tomé está com eles e ele aparece mais uma vez e diz para São Tomé: põe os dedos nas minhas mãos. Sou eu mesmo, estou aqui. Põe a mão aqui do meu lado, sou eu. É o mesmo Jesus. Jesus tem o mesmo corpo que foi entregue. Depois os discípulos vão pescar. Pedro vai pescar com os apóstolos. Jesus aparece mais uma vez para eles. E fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus aparece ainda duas vezes em cima do Monte das Oliveiras, que é onde ele vai subir aos céus. Durante 40 dias Jesus apareceu e agora ele já não é mais o mesmo, né? Então vejam, isso é interessante dizer porque Jesus não apareceu para pessoas que estavam rezando, estavam tendo dons místicos e aí tiveram uma visualização. Porque se isso acontecesse, vocês poderiam dizer, cada um de nós poderia dizer: isso aí é coisa falsa. Estava rezando e achou que teve uma visualização. Não. Jesus aparece para os discípulos de Emaús. Ele só aparece para gente que está fugindo, gente que está com medo, gente que não acredita. Ele aparece uma vez, São Tomé não acredita. Os discípulos de Emaús aparecem com ele, não acreditam, demoram. Muitas vezes Jesus aparece. Então Jesus não encontrou pessoas animadas rezando. Não, Jesus apareceu para pessoas desanimadas, totalmente, pessoas desacreditadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquilo é um evento histórico. Aquilo aconteceu de fato. E é a ressurreição de Jesus que empurra a fé para eles. Por que os apóstolos acreditavam na ressurreição? Porque eles viram ele vivo. Eles são testemunhas disso. De fato, os olhos deles viram um homem ressuscitado. Certo? E aí é importante falar sobre como Jesus apareceu. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus não é um fantasma. É o mesmo corpo que foi crucificado. Por isso que Jesus tem as chagas. Jesus tem as chagas. Por quê? Jesus poderia ressuscitar sem as chagas, né? Com um corpo glorioso. É aquele corpo que permanecerá eternamente com Deus. Quando nós ressuscitarmos no último dia, os nossos corpos não terão mais feridas. Não, é um corpo perfeito. Mas Jesus aparece com as chagas para mostrar: fui eu. Eu morri. É o mesmo corpo, sou eu. Contudo, apesar de ser o mesmo corpo, e ser a mesma pessoa, aquele corpo não é mais como os outros. O corpo ressuscitado, um corpo glorioso, não é como os outros. Jesus ressuscita, mas aquele corpo ele não está mais situado no espaço-tempo, diz, pois ele pertence somente ao Pai. Então existem duas características que você tem que falar, tem que saber sobre um corpo ressuscitado. Ele primeiro não está preso ao tempo e espaço, então ele pode aparecer onde e quando quiser. Onde e quando quiser. Se ele quiser agora aparecer na China, aparece. Se ele quiser no mesmo momento aparecer em Itapecerica da Serra, aparece. Por quê? Porque ele não está, ele já superou a morte, ele está junto de Deus, entende? Aquele corpo não está mais preso aqui, como nós estamos presos no tempo e espaço. Ele está junto de Deus. Deus não está preso ao tempo e espaço. Então ele aparece onde quiser. E ele também pode aparecer como quiser. Então, a primeira vez que ele aparece com um jardineiro, né? Santa Maria Madalena diz, acha que é o jardineiro. Depois ele anda com os discípulos de Emaús, no mesmo dia. E ele parece um peregrino, estava andando por ali, eles não notam. Uma outra vez, ele aparece aos discípulos na beira do mar, quando eles vão pescar, e eles mesmo conversando com ele, veem que é ele, eles têm certeza que é ele, mas eles veem que a aparência dele é outra. Quando nós formos glorificados, quando o corpo estiver glorificado, nós também não precisaremos, você não precisa mais estar com o mesmo rosto. Olha que alegria, né? Pois este corpo participa da glória de Deus. Porém, isso é interessante.
Por que Jesus não aparece plenamente, ressuscitado todo dia, toda hora, para sempre? Porque Jesus quer que nós encontremos a Ele através da igreja. Então, depois que Jesus, de 40 dias, Jesus vai subir aos céus. Depois disso, Ele não fica aparecendo mais. Por quê? Porque a partir dali a fé acontece através dos apóstolos. Os apóstolos pregam, os apóstolos dizem Ele ressuscitou, e nós cremos nos apóstolos. Os apóstolos são os bispos da igreja. Nós cremos na igreja, e por crermos na igreja, cremos no Cristo. Aliás, nós cremos no Cristo, e o Cristo deu o poder à igreja. Aí algumas conclusões sobre a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitado confirma tudo o que Cristo fez e ensinou, pois dá prova de sua autoridade divina. Jesus, quando ressuscita, né, ele prova que ele é Deus, né? Que ele não é só um homem como os outros. Jesus ressuscitado confirma que tudo aquilo que ele disse era verdade, porque ele é Deus. Só Deus poderia se ressuscitar. Ele cumpre as promessas do Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento já haviam a promessa da vitória sobre a morte. Jesus é o cumprimento dessa promessa. Ele completa a Páscoa, porque primeiro nos liberta do pecado na Sexta-feira Santa na cruz, e depois abre-nos uma vida nova, vitoriosa sobre a morte do pecado e uma nova participação na graça. Então a Páscoa, ela é esse conjunto, né? Morte e ressurreição, não dá para separar as duas coisas. Então morte, Jesus paga na cruz os nossos pecados, então nós somos libertos do pecado. E ressuscita, então Jesus nos põe numa vida divina, nós não só estamos livres da morte do pecado, mas podemos participar da graça de Deus, de uma vida divina em Deus. E esta é também o princípio e a fonte da nossa ressurreição futura. Então um dia nós ressuscitaremos, estaremos ressuscitados. Esse corpo que será ressuscitado. Mas de onde vem este poder? De onde vem? Vem dele. Ele é o poderoso. É ele que torna isso possível. Então vamos falar do último mistério, que é subiu aos céus. Aliás, dos dois últimos. Subiu aos céus, onde ele devia julgar os vivos e os mortos, né? São os dois últimos. Subiu aos céus. Depois de 40 dias ressuscitado, aparecendo para os seus apóstolos, Jesus, na última vez ele aparece e diz para eles ficarem em Jerusalém, mas que ele sobe aos céus. Ele não vai mais voltar. Não como antes. E aí ele sobe aos céus. E aí existe um mistério aí. Já pensou nisso? Jesus ressuscitado subiu aos céus. O que isso quer dizer? Primeira coisa. Esta é a entrada de sua humanidade na glória divina, de onde voltará. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Certo. Só que até Jesus se encarnar, Pai, Filho e Espírito Santo eram apenas Espírito. Jesus virou homem, se tornou homem. Quando ele morre, ressuscita, sobe aos céus, ali tem uma pessoa humana. É uma pessoa divina, na verdade, mas uma natureza humana. Que ele tem corpo e alma, como todos nós. Mas aquele corpo e aquela alma é de uma pessoa divina. Então ela sobe aos céus e ela se une a Deus. Como segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Filho tem um corpo e uma alma agora. Isso é absurdo, porque a nossa humanidade está em Deus. Deus tem humanidade. Quando Jesus sobe aos céus, ele abre a casa do Pai aos homens. Né? Jesus já abriu na ressurreição. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, já venceu a morte. Mas ele é um símbolo, né? Ali, a partir de agora, os homens, a humanidade está unida a Deus. Nós podemos nos unir a Deus, podemos participar da vida de Deus. Porque, veja, no batismo nós somos incorporados ao Cristo e o Cristo está em Deus. Cristo é Deus. O corpo, a alma de Jesus estão lá em Deus, no céu. Então nós, quando participamos da vida de Jesus, participamos de uma vida divina, de uma vida que está inserida na Santíssima Trindade. A cruz
já anunciava a ascensão. É um negócio fabuloso isso aqui. Jesus Cristo na cruz, Jesus é elevado na cruz, né? Elevado na cruz. Para quê? Para morrer pelos nossos pecados, para interceder por nós, no nosso lugar. E o que acontece na ascensão? A humanidade de Jesus ressuscitada sobe aos céus. Para quê? Para lá permanecer rezando por nós. Jesus é o sumo sacerdote, diz o catecismo, que na cruz rezava por nós no nosso lugar e sobe aos céus para continuar eternamente rezando por nós. Nós temos isso. No céu, Jesus está rezando por nós. Ele é o sacerdote eternamente. Jesus, humano, está onde sempre esteve o Filho e de lá ele governa e reina. Que é isso que eu disse. A segunda, Jesus, quando sobe aos céus, ele não é que ele é uma alma poderosa no céu, não. Jesus é Deus. O próprio Deus tem um corpo agora. Então, quando nós dizemos assim, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. O que quer dizer a direita do Pai? Quer dizer que a humanidade de Jesus está onde sempre esteve o Filho de Deus. Porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade sempre existiu, desde toda a eternidade. Onde ela estava? Onde não é bem lugar, né? Porque não está no espaço, como nós. Mas a Santíssima Trindade, que está sempre unida, agora tem um corpo. E este corpo é da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, lá está o corpo e a alma de Jesus. E de lá, ele governa e reina. Então, este mundo, e não só este mundo como o mundo espiritual, estamos sobre o reinado de Jesus. E este rei é Deus, mas é homem também. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, diz o creio. Isto é, no fim dos tempos. Vou contar para vocês sobre como será o fim dos tempos. Falta pouco. Como eu disse, Jesus já reina neste mundo através da igreja. Como é que nós temos acesso ao reinado de Deus? Na igreja. A humanidade de Cristo participa do poder e da autoridade de Deus. Todo o poder no céu e na terra. Ele é Senhor da criação e da história. Não precisamos nos preocupar. Jesus é Senhor de toda a história. Jesus é Senhor de todas as coisas. Nele, o homem e a criação encontram sua consumação. Olha que bonito. Toda a história da humanidade, todas as coisas criadas, mesmo os planetas, as constelações, os animais, a natureza, tudo encontra em Jesus a sua recuperação. Nem a natureza é a mesma depois do pecado. E a natureza que existia antes do pecado não é boa como será no dia glorioso de Jesus. O reino de Cristo está na igreja, apesar de misteriosamente e imperfeitamente. Então você olha para a igreja, você vê um monte de gente pecadora, um monte de gente ruim. E você fala, não, pode ser. Jesus é perfeito, é santo, é bom. E é verdade. E os homens são ruins. Mas na fidelidade à igreja, nos ensinamentos, nos sacramentos, no ensino, ali está o germe do reinado de Deus. O reino manifesta sua presença por sinais que acompanham o anúncio. Isso é interessantíssimo. Quer dizer o quê? Quer dizer que aquilo que aconteceu com Jesus, quando proclamava o evangelho, aconteciam milagres, aconteciam sinais. E o catecismo está dizendo que isso acontece até hoje. Milagres e sinais acontecem até hoje quando nós proclamamos a verdade. Mas isto é por quê? É aquilo que eu já expliquei. Para mostrar que isso é de Deus. A igreja vive este tempo, depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, ainda atacada pelo mal. Apesar deste estar vencido. Jesus já venceu o pecado. Jesus já venceu a morte. E mesmo assim nós participamos ainda. Nós ainda estamos no momento intermediário, no momento em que sofremos. Diz o catecismo, são as marcas deste mundo, a tristeza e a provação. Este mundo é sempre assim. Este mundo é sempre tristeza e provação, não tem jeito. Mas o mal foi vencido, sim, mas tem poder. Vai acabar. Daqui a pouco vai acabar. Mas nós, enquanto isso, precisamos ser fiéis. E exatamente porque sabemos que esta vida que é sofrimento, que é muito difícil, que é tentação,
A igreja ora para apressar a vinda do Senhor. Isso é bonito. A igreja não tem medo do fim dos tempos. A igreja não tem medo do fim dos tempos. A igreja ora para que venha logo, porque aí venceremos com Ele. Isso é bonito. E como virá? Como virá o Senhor? O Senhor será precedido de duas coisas. O primeiro, a conversão dos judeus. Nós sabemos, vocês sabem que existem judeus até hoje, né? Foram mortos pelos nazistas. São os donos dos grandes bancos do mundo. Os grandes bancos do mundo são de judeus. E, aliás, quase toda a riqueza do mundo, o Facebook é de um judeu, o Google é de judeus, o YouTube é de judeus. Tudo bem que o YouTube hoje é do Google. Mas, enfim, os grandes são assim, ricos, são judeus. Os mais ricos do mundo, George Soros. Mas os judeus existem até hoje eles esperam o Messias, eles não reconheceram que Jesus era o Messias. Mas, no fim dos tempos, muitos judeus vão se converter ao cristianismo. Isso será um sinal. O segundo sinal será a provação final que desvendará o mistério da iniquidade, que trará uma solução aos problemas dos homens à custa do abandono da verdade. Então, no último momento, os judeus se converterão e nós teremos uma aprovação absurda. Nós teremos a maior aprovação de todas. Nós teremos o maior de todas, que será o mistério da iniquidade. E como será? Ele trará uma solução aos problemas dos homens, mas à custa da verdade. Então, de alguma forma, e veja que isso já acontece um pouco hoje, vão falar, vamos ficar em paz, cara. Você não precisa ter problema, a gente vai arrumar a cura para suas doenças, a gente vai conseguir paz, mas como? Aí vocês vão ter que parar de ser cristãos. Isso acontece na surdina já. Veja se nós não temos que negar os nossos princípios para poder ser legais com o mundo, para podermos ser aceitos. O próprio Vaticano, quando o Papa Bento XVI ainda era Papa, o Banco do Vaticano foi proibido de negociar com qualquer lugar do mundo. Então o mundo pressiona para que nós abandonemos a verdade, porque assim teremos a solução dos nossos problemas. Aí diz o catecismo: a impostura suprema é a do anticristo. Então haverá um anticristo, um homem que será como um demônio encarnado. Um pseudo, ou seja, falso messianismo, que glorifica o homem em lugar de Deus e do Messias. Veja que isso está acontecendo em algum nível. Não quer dizer que é o fim do tempo já. Não sabemos quando será. Jesus mesmo disse que isso não nos cabe. Mas hoje nós já glorificamos o homem. O homem é poderoso, o homem é bom, o homem é incrível. Inclusive é a sociedade que faz o homem mal. O homem é top. Mas nós não glorificamos a Deus. Deus é ruim, Jesus é ruim, a igreja é ruim. Aí continua o catecismo: a igreja só entrará no reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Então, no fim dos tempos, a igreja será perseguida e morrerá. Claro, ela não morrerá completamente, porque senão a igreja perderia, né? Jesus prometeu que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Mas ela sofrerá tanto e será tão pequena e que parecerá morta. Mas, quando parecer morta, será como Cristo. Morrerá e ressuscitará. Deus intervirá na história e virá um triunfo verdadeiro da igreja. E depois deste último abalo cósmico, ou seja, haverá não só perseguição, como haverá abalo cósmico, quer dizer, abalo na natureza. Depois desse último abalo cósmico, virá o juízo. O juízo final. O que acontecerá no juízo final? Todos ressuscitarão. Todos. Os bons e os maus. Todos que viveram ressuscitarão. Com os corpos. Uns para a condenação eterna, outros para a alegria eterna. Então serão revelados a conduta de cada um e o segredo dos corações. Então, para todos será revelado tudo. No nosso juízo particular, quando nós morremos, nós somos julgados. Mas nós somos julgados particularmente. Deus mostra os seus pecados, as suas vitórias, as graças que Deus deu e a sua correspondência a elas. E diz, e aí nós vemos se nós chegaremos ou não ao céu. Entretanto, no último dia não será só os meus, mas os de todos.
Porque aí eu entenderei a influência que os outros tiveram em mim, a oração que o outro fez e por isso eu recebi uma graça, a penitência que o outro fez e por isso me ajudou, a bondade que eu fiz e ajudou os outros, os males que eu fiz e prejudicaram os outros, as leis das nações que tornaram tudo pior ou tornaram tudo melhor. Então não será apenas a minha história, mas a história de toda a humanidade justificada. E aí será revelado a conduta de cada um e o segredo dos corações. Então, diante de Deus não há negação. Deus vai saber dizer aquilo que você fez de nobre, que foi bom, que tinha boa intenção, é o segredo do coração. E aquilo que você fez, até coisas boas que você fez, mas fez com a intenção ruim. Também será considerada a incredulidade culpada que fez pouco caso da graça oferecida. Então, aqueles que não creram, existem aqueles que não creem porque não têm acesso, que é o que a gente chama de ignorância invencível. Nós chamamos de ignorância invencível. É quando o cara não sabe porque nunca soube, porque nunca ensinaram direito para ele ou porque ele nunca conseguiu entender. Mas existem aqueles que nunca creram, incredulidade, porque não corresponderam à graça. Deus deu os meios e ele não aceitou. Isso será levado em conta. A atitude em relação ao próximo revelará o acolhimento à recusa da graça. Então, olhar o modo como você age com os outros mostra se você aceita ou não a graça de Deus. Pela recusa da graça nesta vida, cada um já se julga a si mesmo. Mesmo recebe de acordo com suas obras e pode até condenar-se pela eternidade ao recusar o Espírito de amor. Ou seja, nós chegamos à alegria do céu ou à tristeza do inferno por nossas escolhas. Se nós recusamos a vontade de Deus, a bondade de Deus, somos nós que nos condenamos. Se nós correspondemos à sua graça e fizemos o que foi preciso, nós, claro, pela sua graça, foi Ele que deu os meios, foi Ele que venceu por nós, mas nós aceitamos e na medida que aceitamos, fomos elevados por Ele para o céu porque essa era a vontade dEle. Mas se a recusamos, fomos nós mesmos que nos jogamos ao inferno. Muito bem? Obrigado, meus caros. Deus abençoe